Bom, a gente continua acompanhando os efeitos da guerra no Oriente Médio e como isso afeta a nossa economia. Estamos falando de preços de combustível, estamos também falando da cadeia logística de entrega dos produtos que chegam no varejo brasileiro. O impacto do preço dos combustíveis, junto com a interrupção logística em alguns segmentos, tanto para exportação como para importação, tende a colocar uma parte da indústria, uma parte do varejo no modo cautela, no modo prevenção. Para falar sobre como o varejo está se preparando ou já sente a guerra, a gente conversa agora com Priscila Ariane, que é diretora de estudos da Scantec. Priscila, obrigado por estar aqui com a gente. Como é que já é possível observar o impacto da guerra no checkout, no varejo? Boa tarde. Não, boa tarde, Naka, obrigada pelo convite. Não, ainda não, né? A gente ainda não consegue observar diretamente o impacto da guerra nas prateleiras dos supermercados, mas o que a gente já está vendo, né? A gente, aqui dentro da Scantec, a gente fala com mais de 500 supermercadistas, mais de 500 indústrias abastecedoras, e a gente já vê realmente muitas operações de planejamento de reagrupamento, né? Revisão do orçamento, replanejar custo logístico, replanejar níveis de estoque, porque é um pouco isso que você mencionou na chamada, da gente se planejar e entrar no modo prevenção. E é aquela velha máxima de encontrar o equilíbrio entre não ser preventivo demais, porque isso onera muito, agrega muito custo, atrapalha fluxo de caixa, segura o capital, e também não ficar desabastecido, porque daí você entra na outra parte ali do DRE das empresas, onde você não está onerando o custo, mas você está impactando a linha de cima, que a ruptura depois a gente não repassa, né? E impacta todo a cadeia logística, que é muito intrincada, né? Ela é um fluxo contínuo. Qualquer gargalo ali, seja trazendo de fora, seja da indústria até o supermercado com uma potencial greve dos caminhoneiros, tudo isso ela acaba colocando aí gatilhos dentro do fluxo de produtos que gera perda de venda, gera impacto no resultado, gera desabastecimento no lado brasileiro. Então, o nível de preocupação realmente está altíssimo para poder garantir aí esse setor que representa mais de 11% do PIB. Mapear, primeiro, os riscos que são relatados tanto pela indústria como pelo varejo. Quais são as grandes preocupações neste momento? É a eventual ruptura e interrupção da entrada, da chegada de produtos que são importados ou insumos importados? É a ameaça da greve dos caminhoneiros? Onde moram os principais problemas e ameaças neste momento? A gente tem ameaças de curto e de longo prazo. Né, de longo prazo são cadeias produtivas mais extensas, então produtos que não são tão perecíveis, que já têm um estoque ali, e que aí com isso a gente vai ter um impacto no preço de alguns produtos, por exemplo, que dependem muito do petróleo, até na embalagem plástica, né? Isso acaba tendo um impacto. Mas o varejo tem 30 a 45 dias de estoque desse produto, a indústria tem o seu estoque, então demora um pouco mais para impactar o preço na gôndola, mas a gente sabe que acaba tendo, né, e cascateando um preço para a gôndola. Tem a cadeia de perecíveis, eles são impactados direto. A gente fala muito do preço do petróleo, mas a gente também tem o preço muito dos fertilizantes que são impactados pelo GLP, pelo gás. A gente lembra da guerra da Ucrânia, em 2022, 6 meses depois de estourar a guerra da Ucrânia, o preço do leite, que dependia muito desses fertilizantes, dobrou. Né? Então, a gente teve ali uma alta, o leite custando quase R$7. Então, esses impactos da cadeia de perecíveis com um giro muito grande e uma proximidade maior. Então, tem uma preocupação de preço. Preço, a gente sabe, acaba impactando a demanda. 2025 já foi um ano muito desafiador para o varejo, onde a gente não teve crescimento de consumo, mesmo as lojas. Né? Então, 2026, que tinha tudo para ser um ano um pouquinho mais aquecido, com todas as movimentações que a gente tem, movimentação climática, enfim, tinha tudo para ser aquecido, estoura essa guerra que provavelmente vai alavancar preços em algum momento e, com isso, entrar como mais um freio de mão no consumo, mais um freio de mão, potencialmente, se bobear, a Selic para de cair, né? A nossa previsão ali de uma retração da Selic, se os preços começam a alavancar, a gente pode entrar num cenário de manutenção da Selic. Então, preço é uma temática, sem sombra de dúvidas.
A questão da ruptura, ela é vista de uma maneira diferente do varejo e da indústria, porque o varejo ele tem uma multiplicidade de fornecedores. Então, o varejo pode se planejar abrindo o seu leque de potenciais fornecedores, porque se o seu fornecedor preferido tiver uma questão ali de abastecimento, ele tem opções para não deixar a sua gôndola desabastecida. E do ponto de vista da indústria, é realmente encontrar o ponto ótimo, e num cenário muito volátil isso é muito difícil, né? A gente costuma ter previsibilidade para poder determinar o ponto ótimo de estoque, mas é fazer cenários otimistas, cenários pessimistas, para a gente conseguir ter ali um nível de segurança, mas que também não estoure com o demonstrativo de resultado da indústria, que não alavanque muito esses custos logísticos e de armazenagem, né? Porque não é só o custo do transporte. Se eu aumento o meu estoque, eu acabo tendo que ter mais custos de armazenagem. Então, de novo, é uma cadeia muito intrincada, e você vai mexendo as pecinhas e você balança todas as demais, porque está tudo correlacionado, né? Desde a produção e a armazenagem até chegar na casa do consumidor. E diante de tantos riscos e de natureza tão diferente, Priscila, é possível mapear ou perceber algum tipo de reação meio padrão ou mais comum, mais frequente, tanto na indústria como no varejo? Pergunto se, por exemplo, muita gente está ampliando estoques ou, ao contrário, reduzindo estoques para operar no just-in-time ali, para evitar estar exposto a eventuais riscos. Qual tem sido a estratégia, se é que dá para dizer que há uma estratégia única, seja na indústria, seja no varejo? Como a tendência é de alta de custos, né, alta de custos e tendência de falta de abastecimento, a tendência é aumentar estoques. Né? Porque se o custo baixa e você está autoestocado, você perde dinheiro com isso, como uma ação. Né? Você compra uma ação, ela perde valor, você perde dinheiro com isso. Então, se você comprou numa baixa e a tendência é aumentar, você acaba tendo uma vantagem financeira de se estocar. Então, tem esta vantagem financeira. Na verdade, não dá para chamar de vantagem, porque depois você tem uma dificuldade de repassar preço, mas é uma prevenção, né, de você se estocar. E como, além de tudo, tem o risco do desabastecimento, o aumento de estocagem é um modo preventivo, porque a falta de abastecimento você não repõe, né? Então, eu vendo cerveja. Se a minha cerveja não está na gôndola no momento da compra e aquele consumidor compra o meu concorrente ou compra uma outra bebida, por exemplo, aquela venda não volta. Então, a gente diz que ruptura é venda perdida, uma sangria ali dentro do demonstrativo de resultado, dentro de todos os esforços que a gente faz para girar produtos e atender bem o consumidor. Então, eu diria que realmente a tendência de desestocagem para ser just-in-time é uma tomada de risco adicional, e a tendência é mais ir pelo outro caminho de estocar mais, né, para poder prevenir esses dois riscos que eu falei, mas também sem estourar todos os custos de armazenagem e tudo isso que a gente já conversou. E olhando por segmentos, dá para pontuar, você mencionou que, em tese, cadeias que são muito mais longas, elas estão mais expostas, né? Quem que no varejo brasileiro hoje está mais exposto e quem está menos exposto a esses riscos e a esses problemas? Então, tem dois fatores. Tem das cadeias longas, que daí até, pelo contrário, né, eles devem estar mais estocados, porque são produtos não perecíveis, que têm mais estocabilidade. E aí, com isso, demora para o impacto chegar. Né? Tudo depende da duração do conflito, da duração desse impacto nos preços que a gente está vendo. Já estamos vendo algumas questões ali que indicam que muito desse aumento de preço vai ser mais de longo prazo. Né? A gente está vendo especialmente nos fertilizantes, a gente está vendo as usinas de GLP sendo explodidas, bombardeadas, e com isso, né, os preços de toda a cadeia acabam demorando para retomar o inicial. Então, essas cadeias que têm um nível de abastecimento maior demoram para chegar mais lá na ponta, porque ele tem esse colchão de segurança. Enquanto que quando a gente fala de perecíveis, que gira muito rápido, né, o preço tende a chegar mais rápido, e quando a gente acaba falando de perecíveis, tem essa dependência, especialmente, né, tem soja, tem milho, que acaba dependendo também dos fertilizantes. Então, a gente tem um impacto duplo aí do petróleo, tanto no transporte quanto dentro da produção. E tem um ponto muito importante para a gente falar de preço, que é a margem do setor.
Produtos mais comoditizados, ele tem a margem mais encolhida. Então, eu não tenho... Ele tem margem mais encolhida e uma menor elasticidade, né? O consumo de arroz, feijão, acaba que não oscila tanto de acordo com o preço. Então, todos esses dois fatores fazem que qualquer balanço no custo, ele tem que repassar para o preço final, porque ele não tem margem ou colchão para realocar essa despesa incremental. Enquanto que produtos mais premium, produtos mais caros, mais nichados, de menor volumetria, eles tendem a ter margens maiores e têm um pouco mais de espaço para poder dançar aí, acomodar esse incremento de custo. O incremento de custo não é tão impactante dentro da formação de preço final. E Priscila, para a gente terminar essa conversa interessantíssima, é possível fazer algum tipo de comparação do momento atual, agora, dia 20 de março de 2026, com o que nós vivemos na pandemia? A pandemia gerou muitos comportamentos curiosos, por exemplo, quando a Covid-19 se instala no Brasil, no mundo inteiro, na verdade, né? Foi uma coisa muito curiosa, assim. As pessoas correram para o supermercado para comprar coisas muito, assim, papel higiênico, e aí você teve momentos ali, arroz foi um tópico ali, um comportamento do consumidor, mas ao mesmo tempo a indústria e o próprio varejo acabaram sofrendo com outros problemas, seja de mão de obra, seja de ruptura na chegada de seus produtos. Hoje, é possível comparar de alguma maneira o momento atual com o que aconteceu lá em 2020? Sim. Se a gente for fazer uma analogia, a gente está falando de momentos muito turbulentos, né? Quando bateu a pandemia em 2020, a gente não sabia o que a gente tinha pela frente, a gente não entendia quais eram os potenciais impactos daquilo no nosso dia a dia e no convívio, e realmente a gente teve um momento pânico ali, que foi aquele pico de vendas. Tanto que depois de 2020, quando a gente ia acompanhando as vendas do supermercado, era difícil voltar para aqueles picos de venda do início da pandemia, porque realmente teve essa corrida de abastecimento, né? Era até uma mentalidade quase de vou transformar minha casa num bunker, porque a gente não sabe quando a gente vai poder sair de casa e se vai ter produto. Então, teve este momento pânico e que depois até veio a não se confirmar, porque de uma certa maneira, os supermercados eles foram garantidos como um comércio essencial, eles permaneceram abertos, os níveis de abastecimento foram mantidos, e aí foi tranquilizando a população. Já faz um tempo que a gente vive cada vez mais em momentos turbulentos, então a gente o tempo inteiro está lidando com temas de guerra, com impactos globais. Então, já faz alguns dias que a gente viu a guerra estourar e a gente não tem visto e observado esse movimento de pânico. O que a gente viu é aquelas famosas filas no posto de gasolina para garantir o preço de um combustível mais barato, porque depois a gente sabe que vai aumentar, mas não teve tanto este boom de desespero que a gente conseguiu observar dentro da pandemia. O que daria para correlacionar é realmente a necessidade da gente lidar com um momento imprevisível, né? Então, do mesmo jeito que a gente não sabia o que ia acontecer com a pandemia, a gente não sabe que tempo que vai durar essa guerra, quanto que vai oscilar o preço do petróleo, até quanto, qual é o preço máximo, quando que ele vai começar a descer de volta. A gente não tem essa previsibilidade e isso gera inseguranças dentro do setor, mas a gente, né, mesmo tendo disrupção na cadeia logística, de alguma maneira a gente tem uma multiplicidade ali que dá para sustentar, prevenindo o pânico dentro da população. Né? Isso acaba impactando muito as indústrias, mas, que nem eu falei, uma indústria deixa de abastecer, existe uma opção concorrente, o supermercado tem como garantir ali minimamente os abastecimentos. O grande cenário mesmo é de imprevisibilidade, e daí até o que a gente aqui na SCAM, a gente sempre acaba ajudando, porque dentro de momentos imprevisíveis a gente precisa ficar mais perto das movimentações, acompanhar com mais afinco, se aproximar dos parceiros comerciais. Então, indústria e varejo precisam conversar mais de perto, junto com as transportadoras, junto com toda essa cadeia complexa de logística, porque realmente é essa proximidade, é essa mensuração que ajuda a gente a ser mais assertivo e não fazer nenhum plano de estocagem gigantesco que me deteriora o DRE, e nenhum plano que me deixa vulnerável e suscetível a desabastecimento. Eu acho que é essa proximidade, a análise de dados, o estar perto de todas as movimentações que ajuda a gente a navegar com mais tranquilidade num momento de incerteza. Muito bem, a gente conversou com Priscila Ariani, que é diretora de estudos da Scantec, a quem agradeço
pela conversa, para entender os impactos na prática, seja na indústria, seja no comércio, de tudo isso que está acontecendo. Priscila, obrigado pela conversa. Ótimo fim de semana. Muito obrigada pelo tempo. Para você também. Obrigada, Naka. Tchau, tchau.